Fala casal, tudo bem? Aqui é o Washington. Olá casais, aqui é a Gláucia. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que foi dito em uma das enquetes que nós fazemos no Instagram. Vamos falar sobre finanças, casamento e finanças. Então, como lidar com o desafio de tratar de dinheiro no casamento? Uma coisa que a gente precisa saber é que casamento e finanças têm muita coisa em comum. Então, para que você tenha um casamento equilibrado, você tem que ter uma vida financeira também equilibrada. O primeiro ponto é que cada um teve uma criação, cada um foi criado de um jeito, teve uma educação de um jeito. Da mesma forma, cada um teve uma educação financeira. Enquanto você, de repente, teve um ensino financeiro mais conservador, o outro teve um ensino financeiro mais liberal. Então, enquanto um gasta mais, o outro retém mais. E o que a gente precisa fazer é conversar sobre dinheiro. Muitas vezes os casais não têm o hábito de falar sobre dinheiro no casamento. Não tem essa liberdade, essa comunicação dentro da vida conjugal. Alguns muitas vezes não sabem nem quanto o outro ganha, quanto o outro gasta, não deixa nem o outro ver o holerite. Então, ou então a fatura do cartão. Isso precisa ter transparência. Os dois precisam falar sobre dinheiro, precisa saber o que nós vamos investir, onde nós vamos gastar, o que nós vamos fazer. Então precisa existir a comunicação sobre dinheiro no seu casamento. Vamos passar aqui para vocês 5 dicas de como lidar com a vida financeira no casamento. A primeira: escolham de qual forma vocês vão dividir o dinheiro, seja ela conta conjunta, conta separada. Independentemente de qual forma vocês vão fazer, isso precisa ser conversado, precisa chegar em um acordo entre os dois. Então precisa acontecer o seguinte: primeiro, vocês vão casar, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos ter, cada um vai ter a sua conta, ou nós vamos ter uma conta conjunta. Então o que eu recebo vai para aquela conta, o que ele recebe vai para aquela conta. Ou não, cada um vai ter a sua conta. Porque se você optar por conta separada ou conta conjunta, o que você precisa entender é, se você tem uma conta separada, onde eu gastar, o outro precisa saber onde está sendo gasto. Não é uma questão de prestar contas, mas uma questão de transparência. Planejamento, né? Planejamento. Então, se você gasta alguma coisa, você tem a sua conta ali, gastou, mostra para a pessoa aonde está indo o seu dinheiro, para que os dois saibam quanto tem, o que a gente pode fazer. Ou não, vamos dar uma segurada aqui, não dá para a gente gastar esse mês, vamos segurar um pouquinho. Então é essa transparência. Segundo, evite pedir dinheiro emprestado para os sogros. Quando nós casamos, é normal nós enfrentarmos algumas situações financeiras, porque nós casamos e acaba aparecendo uma série de dificuldades por você ter casado, ter gastado dinheiro com a festa, lua de mel, etc. Mas, muitas das vezes, qual é o erro dos casais? A recorrer aos pais, aos sogros. E isso acaba, de uma certa forma, criando um certo constrangimento, porque com certeza os pais querem ver os filhos bem. Mas isso não é legal, porque nem sempre os teus pais, nem sempre os teus sogros vão estar ali para te ajudar a sair das dificuldades financeiras. Então, corte o cordão umbilical, que eu tenho certeza que vai ser melhor para o teu casamento. O terceiro ponto é: lembre-se dos hábitos de cada um. O que isso quer dizer? Vamos supor que antes de vocês casarem, ela, no caso, ela gostava muito de comprar sapato, gostava muito, todo final de semana ela estava em loja. Ele, por outro lado, toda quarta-feira estava jogando bola com os amigos, e aí de repente acaba gastando aqui e tal. Enfim, são hábitos que cada um tem antes de casar. Depois que se casa, alguns ajustes precisam ser feitos. Se puder diminuir isso ou cortar, beleza, perfeito. Se não, é preferível que os dois conversem, falem: olha, o que a gente pode fazer para melhorar? Não dá para a gente ficar comprando sapato todo final de semana. Não dá para você ficar jogando bola todo final de semana. Então a gente precisa conversar e ver.
Só que entender também que existem hábitos que não dá para eu chegar, a gente casou e falar assim, ó, chega, agora você vai parar de gastar, você vai parar de sair, você vai parar de fazer tal coisa. Não dá, isso causa problema no relacionamento. Então financeiramente os dois precisam ajustar e ver quais são os hábitos que ela tem, quais são os hábitos que tem. Se for fácil desfazer esses hábitos, né, de gastar muito, ok. Se não, vão diminuindo aos poucos. Quarto, não esconda dívidas do teu cônjuge. Não tem como chegarmos a um planejamento financeiro se tiver algo escondido. Muitos casais escondem, né, aquela dívida que você fez, aquele gasto que você acabou fazendo um empréstimo no banco, de fatura do cartão, do vizinho, sei lá. Mas não tem como chegar a um planejamento financeiro se há algo escondido. Porque como que teu cônjuge vai se planejar juntamente com você se ele não sabe, na real, aquilo que tem para pagar, aquilo que tem, né, de compromisso financeiro? Então não tem como você chegar a um planejamento, a um êxito financeiro dentro do casamento se há algo escondido. Então há muita necessidade de você ser transparente aos compromissos financeiros que você fez, seja empréstimos, fatura do cartão, dívida de uma loja aqui, de outra loja ali. Precisa ser transparente, né, e chegar e falar, ó, tá aqui, esses são os gastos. Então vamos nos planejar de acordo com aquilo que temos que pagar. Vai sobrar tanto? Ok, o que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos, né, aonde nós vamos investir? Qual o planejamento que nós vamos fazer com esse dinheiro? Então não esconda, seja transparente. Eu conheço muitas mulheres que chegam para mim e não são transparentes com o marido em relação ao que ela gasta, ao que ela compra, e isso gera uma série de situações, muita briga, muita discussão, porque depois o marido descobre, né, de uma forma que não é legal. Então aí chega uma correspondência, né, cobrando você lá da fatura do cartão, né, do empréstimo, e você não falou, ele abre a carta, o que é isso? Aí pronto, aí tá feita a briga. Então não esconda as dívidas do seu cônjuge. E o quinto e último, divida as responsabilidades financeiras de forma proporcional. Então vamos colocar que um ganhe 4 e o outro ganhe 2, não é justo pegar o aluguel que vale R$2.000 e dividir meio a meio. Por quê? Porque enquanto um ganha 2, o outro ganha 4, você está tirando metade do salário da outra pessoa. Então o que vocês precisam fazer? Dividir de forma proporcional. Então em relação ao que eu ganho, então eu fico com aluguel, fico com a conta de luz, conta de água, conta de telefone, enfim. E você fica com a conta de televisão, enfim, outras contas, ok? Então de forma proporcional, porque senão não é justo. Aquele que ganha mais está gastando menos, e aquele que ganha menos acaba gastando mais. Divida de forma proporcional. E para finalizar, seja transparente. Se comunique com o teu cônjuge em relação à tua vida financeira. Você casou, então agora é o nosso dinheiro, são as nossas dívidas. Não é a sua, não é a minha, é a nossa. Que haja essa comunicação dentro do casamento para que você tenha uma vida financeira saudável. Isso aí. E para você que ainda vai casar, um segredo é: resolva todas as suas dívidas antes de casar. Não leve dívidas para depois do casamento, porque aí vai chegar na hora ali, muitas vezes você nem fala, um não fala pro outro, aí os dois casaram, quando viu tem uma bomba na mão ali, que a pessoa fala, meu Deus do céu, como é que pode? Então antes de casar, resolva todas as suas dívidas e aí você casa. Por quê? Porque casamento é dispendioso, então eu preciso entender isso também. Então se eu já venho com dívida, agora eu caso, eu vou arrumar mais dívidas ainda. Aí eu tenho filho, aí eu arrumo mais dívida ainda. Então resolva as suas dívidas antes de casar. E aí depois que vocês casaram, aí é normal cada um, né, vocês terem as suas responsabilidades financeiras. E não deixe de honrar.
Uma coisa que a gente precisa entender é, antes de eu fazer uma dívida nova, eu termino a dívida que eu tenho aqui. Então isso precisa estar bem claro. Então antes de eu fazer uma nova dívida, eu termino essa dívida e aí a gente pode pensar agora numa nova dívida. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Vai ter vários vídeos aí subindo, vários temas muito interessantes. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, comente aí nos comentários. Vai ser um prazer responder vocês. Nós esperamos que você tenha gostado desse vídeo e que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.